Com a palavra, o vereador mirim Pedro Antônio Rezende Fogaça, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 6 minutos, tendo em vista que 1 minuto dado pelo vereador Bruno. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim Tomazotti Correia, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ex-vereador mirim João Vitor, ex-vereador mirim Caio Montebeller, vereadora mirim suplente Isis Tiran Moirer, vereadora mirim suplente Ana Clara Reuter, ao senhor Gilberto Correia, público aqui presente, aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Bom, no dia 31 de março de 2017, foi realizada por algumas entidades uma espécie de greve geral, segundo elas, em favor dos direitos dos trabalhadores, contra as novas reformas trabalhista e previdenciária e também contra a terceirização. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que esse discurso não visa perseguição política e relacionados, é somente uma mera reflexão minha. Pois bem, vamos primeiramente analisar a lógica dos manifestantes. Impedir o direito das pessoas de ir e vir, bloqueando estradas, sendo que esses são os direitos básicos do ser humano que eles tanto se defendem, a censura à liberdade de expressão e o jornalismo, como o caso do jornalista Arthur Moledo Duval, que, tendo inclusive, do canal Mamãe Falei, tendo inclusive registro em vídeo, onde ele vai até um dos pontos dos manifestantes para questionar-lhes sobre o que estavam fazendo ali e foi perseguido e agredido por não concordar com sua ideologia política. Ou seja, a inconsistência desse movimento já pode ser observada pelas atitudes de seus adeptos, mas, deixando de lado a forma de expressão desses manifestantes, vamos focarem pelo que eles estavam lutando. Um dos pontos mais criticados foi a questão das férias parceladas, coisa essa que já era de costume de algumas empresas, porém agora está no papel, sendo de um acordo de parcelamento de férias. Outro ponto duramente criticado foi a questão dos trabalhadores terceirizados, uma medida tomada para o crescimento da economia brasileira, que atualmente se encontra em crise. Questionados do porquê de estarem ali, muitas pessoas não sabiam o que responder, mostrando a falta de interesse das pessoas em buscar os fatos. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. Como as pessoas têm cada vez mais e mais se deixando levar por movimentos vazios, sem sequer saber de que direito se trata. É como foi o caso do ano passado, das invasões a colégios contra a PEC 241, a PEC do teto de gastos na educação nos próximos 20 anos, onde os alunos alegavam que isso era um absurdo, que feria diretamente na educação brasileira, resolveram meio que lutar pelos estudantes. Como? Os impedindo de estudar. Com a palavra em parte, o vereador mirim Marco Antônio Dias da Silva. Quero lhe parabenizar pelo tema abordado e também quero falar, não minha opinião sobre o tema, mas sim falar sobre a falta de informação das pessoas quando vai protestar na rua. Inclusive, o meu discurso era sobre esse assunto, mas quero falar à tona que, realmente, ir nas ruas protestar pelo país inteiro para uma reforma que vai mudar tudo, só que não saber o que está fazendo lá é um problema muito sério. Muito obrigado pela parte. E é exatamente isso. A desinformação das pessoas, elas não têm o menor interesse em sequer tentar saber do que se trata. Bom, e voltando ao assunto da PEC 241 das invasões das escolas, isso trouxe um grande prejuízo acadêmico para quem realmente queria estudar. Mas a grande questão é que a PEC coloca um limite nos gastos em educação porque o Brasil não tem mais do que isso para gastar. É como se você ganhasse um salário de R$ 1.300 por mês e quisesse gastar R$ 2.000. Isso só faria já a gigantesca dívida externa do Brasil aumentar. E, novamente, quando questionados, muitos dos invasores não faziam a menor ideia do que estavam fazendo ali. Inclusive, não sabiam nem mesmo o que era a PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Tanto a PEC quanto essas reformas são remédios amargos para o Brasil, pois eles vão descer com gosto ruim, mas é extremamente necessário. E, novamente, eu gostaria de citar outro exemplo, dessa vez da nossa própria cidade, onde foi aprovado aqui nessa Câmara de Vereadores o projeto para a extinção de cobradores em micro-ônibus e linha alpina que tivessem menos de um passageiro por quilômetro rodado, coisa que já acontecia antes no acordo entre as empresas e só não era oficial. Porém, isso gerou uma grande polêmica, pois alguém espalhou que a Câmara de Vereadores iria acabar com os cobradores de ônibus em Blumenau. Então, diversas pessoas vieram questionar sobre o desemprego que isso causaria, como era um absurdo essa atitude, sem nem ao menos ter se dado ao trabalho de ler o projeto de lei ou ter assistido a sessão em que ele foi apresentado. E isso é uma claríssima consequência da desinformação, onde as pessoas espalham boato e não conferem sua origem, se realmente procede a informação. Por isso eu gostaria de pedir a todos, chequem os fatos antes de espalhar alguma informação que possa interferir diretamente e negativamente na vida de alguém, pois isso não pega mal só para você não, isso pega mal para todos ao seu redor. Muito obrigado pela atenção.